Girolamo Donzelino. Donzelino ficava simplesmente fascinado com o conhecimento que era revelado em aulas clandestinas de medicina na universidade. Sua crescente sede por conhecimento proibido o colocaria em rota de colisão com a Igreja Católica Romana. No mar Adriático, em uma pequena ilha pertencente à República Veneziana, a heresia protestante firmou raízes. Em apenas alguns anos, o padre Baldo Lupetino construiu uma pequena, porém devota comunidade na Catedral de Queros. Seu estilo de pregação direta e inspirada conquistou a maioria dos locais. Ele dizia a seus seguidores que podiam falar diretamente com Deus e não precisavam do clero como intermediário. Seus ensinamentos eram perigosamente similares aos de Martinho Lutero, o grande inimigo da Igreja. Confessar a um padre, meus irmãos e irmãs, é bom e útil. Mas somente Deus pode perdoar nossos pecados e nos afastar de qualquer tipo de maldade. Sem uma sincera confissão a Deus, nenhum outro tipo de confissão é válida, mesmo que seja para o Papa. Os sermões de Lupetino traíam importantes dogmas católicos. Para piorar as coisas, não eram proferidos em latim, a língua da Igreja, mas no vernáculo local. Para a Igreja, tratava-se de um ato de pura blasfêmia. Nem todos os locais foram conquistados pela pregação de Lupetino. Um membro de sua congregação, Jacopo Curtzula, denunciou-o às autoridades de Roma. Do testemunho de Jacopo. O Frei Baldo pregava na catedral durante a última quaresma com tamanho escândalo que me senti compelido a revelar aos juízes sua heresia. Ele virou a cidade inteira de cabeça para baixo e muito pouco seria necessário para transformar toda a população em hereges. Aos 60 anos de idade, Carafa foi promovido a cardeal. Após o Papa, Carafa detinha a posição de mais prestígio na Igreja Católica e a Igreja precisava desesperadamente de sua ajuda. Em menos de 20 anos, a reforma protestante convertera grande parte da Europa. Carafa convenceu o Papa Paulo III de que era necessário exterminar a heresia protestante. Ele ofereceu ao novo pontífice uma solução. Uma inquisição, não para eliminar hereges da França ou da Espanha, mas de Roma e de toda a Península Itálica. And this is an extraordinarily important development. For the first time, you find institutionalized Inquisition. For the first time in the 16th century, the Holy See created a body for this purpose as one of the secretariats assisting the Pope. Carafa assumiu a frente da Inquisição. Antes mesmo de os fundos serem liberados do Tesouro Papal, ele já comandava um grande palácio diante da Santa Sé, gastando recursos próprios. Ele supervisionou pessoalmente a instalação de câmaras de interrogatório e celas de prisão. Já amparado pelo poder da Inquisição, Carafa parecia irrefreável em sua jornada pela proteção dos interesses e da moral da Igreja. Mesmo que meu pai fosse um herege, eu também recolheria a madeira para queimá-lo. O poder da Inquisição logo se estenderia de Roma para os mais distantes confins da Península Itálica. Na República Veneziana, a primeira vítima de Carafa foi o padre Baldo Lupetino. Conseguir unidad entre todos nosotros. Crecimos entre todos, sobre todo con vuestra ayuda. En ella cabe usted, la realza. Este Baldo Lupetino, igualmente.
poder arrestá-lo. Ele foi levado para enfrentar o tribunal da Inquisição veneziana. 27 de outubro de 1542. O inquisidor exigiu que Lupetino dissesse se reconhecia o Papa como líder da Igreja de Roma. Como capa da Chiesa Apostolico-Católica de Roma, Conozco las Sagradas Escrituras. Dos transcritos de Baldo Lupetino. Conozco al Papa ni a su autoridad ni a sus concilios. Eu creio na verdade das Escrituras Sagradas, mas não acredito na autoridade do Papa ou de seus conselhos, porque são apenas seres humanos. O enviado papal exigiu uma execução pública que serviria como aviso para outros clérigos. se contemplava no centro de O Frei Baldo Lupetino devia ser amarrado entre as colunas da Praça de São Marcos e decapitado. Seu corpo deveria então ser queimado na mesma hora e suas cinzas jogadas ao mar pela honra e glória de Cristo. Mas os venezianos hesitaram em executar o monge luterano. Dariam a impressão errada para os parceiros comerciais da República. Seria simplesmente ruim para os negócios. The Venetian Inquisition, when it was formed, was never, of course, fully under the control of Rome. Rome appointed the Venetian Inquisitor, usually from people suggested from the Republic, but the Venetian Inquisition really remained firmly under the control of Venice's own patriciate. Como alternativa à execução, o tribunal condenou Lupetino ao aprisionamento por tempo indeterminado. Ele foi enviado a uma cela remota, isolada, longe da cidade. A Inquisição mal havia começado. Veneza, 1546. O braço longo da Inquisição Romana criou um clima de medo na cidade portuária ao norte. Aqueles que se opunham às doutrinas da Igreja eram caçados e silenciados. Em Veneza, o centro da edição e venda de livros na Europa, as medidas levaram o comércio de literatura proibida para o subterrâneo. Mas livros ilegais ainda chegavam a Veneza, vindos do norte da Europa. Uma das principais engrenagens no esquema de contrabando de livros era o recém-formado da Universidade de Pádua, Girolamo Donzelino. Nossa era é tão curiosa sobre as questões religiosas que não nos satisfazemos com as crenças de nossos pais. Isso é especialmente verdade entre aqueles que recebem boa educação e se interessam por livros, porque estamos sempre buscando novos ensinamentos. It was much easier for the church to keep control of theology when books were extraordinarily costly, and the only people who could afford to have many of them were the churches and monasteries. As soon as the printing press made the pocketbook available to anybody with a couple of coins, it was much, much more difficult to keep the lid on. This new media had emerged, spewing out tens of thousands of books of all kinds, including vernacular translations of scripture and stories of the saints and law books and other kinds of treatises and theological works and so on, without any kind of limitation. Vincenzo Valgrisi e seus filhos estavam entre os respeitáveis editores e vendedores de livros em Veneza. 450 anos mais tarde, as edições Valgrisi chegariam a valer milhares de dólares. Ele adquiria livros heréticos regularmente do médico Donzelino e os distribuía a uma lista crescente de clientes por toda a Península Itálica. Para Donzelino e Valgrisi, os riscos eram enormes.
bastaria um livro para colocá-los nas mãos da Inquisição. Um preço alto a pagar pela difusão do conhecimento. Mas um preço muito bem conhecido pelo padre Baldo Lupetino. Ele já havia passado 4 anos apodrecendo em sua cela escura. Os príncipes da Alemanha, já seguidores de Martinho Lutero, escreveram para o Papa, protestando contra o tratamento degradante e desumano dispensado a Lupetino. Carafa respondeu indignado. Do seu ponto de vista, a punição de Lupetino estava longe de ser suficiente. Ele estava decidido a fazer do Frei herege um exemplo, e logo nada poderia detê-lo. – 23 de maio de 1555. Após a morte de Paulo III, o cardeal Giovanni Pietro Carafa tornou-se o Papa Paulo IV. O arquiteto da Inquisição Romana passou a ter todo o poder e não perdeu tempo em utilizá-lo. Hereges protestantes foram perseguidos e executados. Blasfêmia, condutas sexuais condenadas, falhas na observação de jejuns, nada escapava ao olhar atento da Inquisição. O Papa voltou sua atenção para a Universidade de Pádua. Paulo IV pressionou a cidade para que expurgasse os hereges de sua universidade. The Roman Inquisition focuses on books, on science, on anything which would shake the church's traditional view of man as the center of the universe and as the Catholic Church in Rome, with the Pope as its emperor. Muitos professores já haviam fugido da ameaça de investigação. A Inquisição suspeitava que os alunos haviam sido contaminados por seus ensinamentos protestantes. Um desses alunos era o estudante de direito Pompônio Algerio. O rapaz de 24 anos foi intimado a se apresentar diante do Tribunal de Inquisição local. O tribunal ouviu que Pompônio havia de fato se convertido à causa luterana. All cases of the Inquisition were documented in meticulous detail. These were essentially legal proceedings and had to follow a certain kind of form, and the Church and the Inquisitors were very conscious that it was crucial to follow that form. Ele usava sua capa acadêmica para lembrar ao tribunal que, como aluno, tinha o direito de expressar livremente suas ideias. Dos transcritos de Pompônio Algerio. Digo que a Igreja se desvia da verdade na medida em que diz que o homem pode fazer algo de bom sozinho, pois nada de louvável pode ser alcançado por nossa natureza corrupta e infectada, exceto quando o Senhor nos dá sua graça. Diante do Tribunal de Inquisição, Pompônio se recusou a abjurar. A Igreja Católica é uma igreja específica e nenhum cristão deveria se restringir a qualquer igreja específica, já que esta Igreja Romana se desvia da verdade em muitos aspectos. Guardia. Ele foi condenado à prisão e deveria reconsiderar suas crenças. The Inquisition sought to define the actual nature of the crime, to bring forth evidence, to have procedures for interviewing witnesses and the accused, and so on. So, in a certain sense, you could say the Inquisition provided a model for proper legal procedures. Mas na prisão, as crenças de Pompônio, suas convicções luteranas